Deus nosso Pai Todo-Poderoso, nós te confiamos, Senhor, nessa noite fria que já foi chuvosa, agradecendo pela chuva, agradecendo pela melhora do tempo, ter esfriado mais um pouco, mas nós agradecemos mais ainda para a presença dos bons espíritos, porque os bons espíritos têm hora marcada e têm boa vontade. Então nós estamos aqui querendo seguir o exemplo dos bons espíritos, fazendo um exercício de melhora, melhora para a boa vontade. Boa vontade que nós estamos dizendo é a boa vontade de seguir o caminho de Deus, caminho reto, sem curva, onde um dia possamos também ser um bom espírito. Eu não estou desfazendo de alguns bons espíritos já encarnados, só estou dizendo que é o exemplo que nós temos que seguir o caminho dos bons espíritos, que é o caminho de Deus. Se não podemos fazer muita coisa, devido à nossa deficiência mental, mas acreditamos que um dia possamos chegar lá, que nós possamos seguir o caminho de Deus. Então, agradecemos a presença dos bons espíritos e aqueles irmãos que estiver igual nós, querendo melhora, então nós estamos aqui para isso. Simplesmente nós estamos querendo melhora. Todos aqueles desencarnados que quiser seguir nossa, vamos dizer, a nosso pensamento de melhora, é para isso que nós estamos aqui. Um irmão vai ler uma página do Evangelho ou de um outro livro que os bons espíritos escreveu através dos médios e então é isso aí. Nós vamos comentar as palavras dos bons espíritos. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Muito Adeus. bem. Nós paramos lá naquela parte ainda, seu Maurício, do problema do espaço, capítulo 23. E era o último quadro, né? Que é esse aqui. Até a frase era a frase do quadro anterior, né? Essa última frase eu coloquei ela no início desse novo slide. A vida feliz é um dar, um incessante receber. Essa frase. Toda doação gratifica e nela embutida está a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Aquele que se recusa a distribuir padece a hipertrofia da emoção retribuída e experimenta a carência, mesmo estando na posse do excesso. Eu acho estranho, né? Interessante, né? Essa questão, né? Mas a gente sabe que é assim mesmo, né? O egoísta, ele parece que ele está sempre na carência, sempre faltando. Parece que por mais que ele tenha, ele ainda assim, a posse do excesso não satisfaz, né? Então o compartilhar, o doar, ele deixa a gente mais leve, né? A gente carrega um peso muito grande quando a gente tem essa ideia de acumular as coisas. Somente doa, cede quem tem e é livre, interiormente amadurecido, realizado. Assim, mesmo quando não recebe de volta e parece haver perdido o investimento, prossegue pleno, porquanto somente se perde o que não se tem, que é a posse da usura e não o valor que pode ser multiplicado. Então, a nossa liberdade tem a ver com isso aí, né? A gente fica escravo do poder, da posse. Quanto mais a gente quer, mais a gente se escraviza, porque fica aquele temor de perder, de ser passado para trás, né? E mesmo sem ter o retorno daquilo que se dá, né? Que no atual estágio evolutivo,
nosso, a maioria das nossas doações a gente recebe, a gente espera algum retorno, nem que seja um obrigado, uma gratidão, né? Ele não dá assim nem sem nenhum interesse. É raro, né? Essas questões assim, né? Dá sem interesse. Mas mesmo quando eu não recebe de volta, ela diz aqui que não perdeu o investimento, porque a gente sabe que aquilo não é nosso, né? E, e mesmo assim a gente fica melhor, fica mais leve quando dá. A pessoa se deve acostumar com o seu espaço, liberando-se da propriedade total sobre ele e adaptando-se mentalmente à ideia de reparti-lo com outrem, mantendo, porém, integral a sua liberdade íntima, cujos horizontes são limitados. Ademais, deve considerar que os passos físicos são transitórios em razão da precariedade da própria vida material, que se interrompe com a morte, transferindo o ser para outra dimensão no qual os limites tempo e espaço passam a ter outras significações. Como o título é a questão do espaço, né, ela encerra com essa questão, né, do espaço, que a gente não entende, né, que isso é transitório, né, que tudo na vida material é transitório. Que quando a gente desencarna, tudo aquilo fica para trás. Mesmo o espaço, ele tem uma outra significação, o tempo tem outra significação, que a gente hoje não consegue conceber. Espaço infinito, tempo infinito, a gente não tem muita ideia do que é isso, né? A gente até tenta imaginar, mas é muito maior do que a gente está acostumado a vivenciar. É isso. Tem duas coisas que eu fixei, que eu achei assim, mais interessantes. Quem perdeu bem, é essa que ele fala, somente doa, cede, então quem cede alguma coisa, doa alguma coisa, é quem tem, e é livre, amadurecido e realizado. Então, para você doar tem que ter, né? Não tem como doar o que não tem. Por isso que você fala assim, quando a gente quer reclamar de uma pessoa que não faz isso, não fez aquilo, aí vem a questão, doa quem tem, né? Se a pessoa não tem para doar, como é que ela vai doar? E a outra coisa que me chamou bastante atenção é que fala somente se perde o que não se tem. Ou seja, tudo que nós construímos não se perde, né? Se nós construímos alguma virtude, alguma habilidade do bem, jamais isso será perdido. Porque perde o que não tem, o que tem não perde. Então, olha a coisa interessante: só doa, só cede quem tem. E a gente só perde o que nós não temos. Porque é uma aparência uma aparência é, de perder, né? Mas na verdade não se perdeu, né? Que você só perde o que não tem. Se nós não temos, nós não perdemos. Então ninguém consegue perder porque não tem. É bem interessante isso para a gente analisar. Então, na nossa vida, o que nós construímos de virtudes, de bem, de coisas boas, isso nunca se perde, jamais se perde, porque não temos igual quando se fala assim, fulano perdeu a paciência, né? Aí ele perdeu, por que ele perdeu? Porque não tinha. Lembra? Ali fala assim, olha, somente se perde o que não se tem. Ou seja, eu falo, eu perdi a paciência. Por que eu perdi a paciência? Porque eu não tenho ela ainda. Porque se eu tivesse a paciência, eu não teria perdido.
né? Já é uma coisa construída. Então, as coisas a coisa da lei de Deus é tão bela. As leis de Deus são tão belas porque tudo que nós construímos jamais se perde, né? Nunca se perde o que nós construímos. Quando nós achamos que perdemos, igual, eu perdi a paciência. Perdeu nada. Perdeu porque não tinha ainda, né? Mas se já tivesse a paciência, não teria perdido. É esse pensamento que a autora Joana de Anjos passa para a gente. Ok. Somente. Barçanufo, Francisca, quer comentar? Não, tranquilo. Eu ia falar rapidinho aí o negócio. Pode É falar. assim, tipo assim, Jesus disse assim, como ele falava só espiritualmente, não falava nada material, aí ele falou que até o que tem será tirado. Aí o povo pensa, como eu já não tenho nada, ainda vai tirar do que eu não tenho, aí lascou. Que o pessoal só pensa em matéria, né? Eu já tenho só aquela bicicleta, não dá, vai tirar ela ainda, aí tá lascado. Mas não é assim, ele queria falar, que naquele tempo tinha dois tipos de gente, tinha o curador e tinha o profeta, né? Então, se ele fez mau uso, não curou ninguém. O profeta só fez coisa errada, todos os dois fez coisa errada, tanto o profeta como o curador, né? Em vez de curar, estava fazendo mal. Então, até Fazendo o quê? mesmo fazendo mal. Vamos supor, em Mal? vez de eu usar meu poder de curar, eu estava fazendo era de fazer o mal. Você está entendendo? Se eu tenho a mediunidade de cura, eu estava fazendo era, como Começa. diz, trabalho para atrapalhar a vida dos outros, né? Você não já viu aqueles que faz trabalho para fulano, desmanchar o casamento? Você está entendendo, Francisco? Tô entendendo. Hã? Tô entendendo. Tem uns que é pago para desmanchar casamento dos outros. Então ele era para, em vez de desmanchar, era para não desmanchar, né? Aí, então o pouco que tem será tirado, que Jesus dizia, né? Então na outra vida ele não tem mais aquela mediunidade, porque foi tirada. Em vez de aumentar, na outra vida ele vinha com poder maior, será tirado. E o outro tinha um poder de cura, não curou ninguém, na próxima que ele não vai curar mesmo, porque foi tirado. Ele veio com todo o poder que naquele tempo tinha muito curador. Hoje não está mais precisando ter curador assim, né? Hoje é Antigamente hospital tinha de muito rede. benzedor, não era curador, não, tinha os benzedores, não era Baçandu. Pois é, Já que nós chamava benzedor. mas era o O mesmo, né? Era o benzedor só mesmo. era para benzer. Agora, aqueles que mexiam com negócio de salão, essas coisas, é que eram os curadores, Pois é, então entendeu? uns que ganha dinheiro para desmanchar casamento dos outros, para fazer. A gente É, só está entendendo, né? Aí, estou o entendendo, mas pouco. esses aí não são os benzedores, não. O benzedor ele só faz benzer para doença, não sabe? Então, é assim, o pouco que tem será tirado, ou até o muito, né? Então, o que tem será tirado. Agora, o povo pensa que é material, não é material que ele queria dizer. Então, é assim, desse jeito que eu estou dizendo, né? Na outra vida, Não, ele não tem mais aquela mediunidade porque ele não fez nada que presta, então não pode vir com ela não, porque senão ele pode fazer errado de novo, né? Então, é mais antes você entrar no reino do céu só com o braço, do que com os dois não entrar, né? Então é desse jeito aí. é, Então é mais ou menos igual o é, Maurício. É igual o Maurício estava lá, falando. lá para nós tinha um moço que ele benzia as pessoas, tratava as pessoas, levava para casa dele para tratar, não sabe? Uhum. Mas era na base do purgante. E antes da pessoa chegar lá, ele já sabia a doença da pessoa e dizer para a pessoa, sabe? Pô, isso aí está fazendo bom uso, né? É. Aí faz é aumentar, né? Não é tirar, né? Muito bem, Barça. Eu acho que É, o que esse você que é falou aí foi perfeito, Barça. É isso mesmo. Aí é interessante que quando ele, nesse sentido aí, como Deus não tira nada do que nós já adquirimos, mas a faculdade mediúnica de curar, de profetizar.
não foi uma conquista dele. Não foi uma conquista, foi uma atribuição de Deus. Então, a equipe espiritual, por exemplo, vem e quando eu venho para a Terra, aí me dá uma faculdade. Olha, vou te dar você vai para a Terra e você vai ter uma mediunidade assim, 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 para você fazer, né? Aí, se eu não faço bem, se eu uso aquilo para fazer o mal, essa faculdade minha vai ser tirada. Mas Não, e interessante que essa faculdade, ela não foi uma conquista minha, ela foi uma doação, né? Agora, as não, conquistas jamais se perdem. Se eu conquistei a virtude do amor, nível X, por exemplo, nível X, então aquele nível de amor que eu conquistei jamais vai se perder. Ele está lá para sempre, né? Então Deus jamais vai tirar da gente. Vai tirar não, e aquilo que outra ele coisa, doou por temporada. Pode falar. outra coisa que eu ia falar também, que Deus é tão bom que ele não faz mal para ninguém, ele não tira, não é ele que tira. É ele mesmo, sabe? É a lei natural de Deus. Se você não fez bom uso, a lei natural de Deus tira de você. Na próxima reencarnação, não foi Deus que Deus não está me castigando de eu vir sem aquela grande mediunidade de cura ou de profecia e tal. Então, não é Deus que está tirando dele, é ele mesmo. Ele não fez bom uso, já a lei de Deus é lei natural é o que tira dele, sabe? Se ele não fez bom uso, a Colocar lei também que é. que rege o universo já diz na própria lei que não. É igual a lei aqui na Terra, não tem? A lei número tal, tal. Então, a própria lei tira ele, não precisa, Deus não está fazendo maldade para ele. Ele mesmo que tirou, né? Tá Verdade. entendendo? Sim. Muito bem, vamos para frente? Bora. Agora vamos mudar. A reconquista da identidade. A reconquista da identidade. É um outro capítulo, capítulo 24. Não sei se vocês notaram, mas eu coloquei uma charge aí atrás de mim. um tomate com crise de identidade. Ele acha que ele é um abacaxi, o tomatinho. Não, você colocou onde? Lá no. Atrás aí de mim aqui, ó. No meu Tem. quadro. O tomate não estava vendo direito, não. Tava vendo só uma beirinha de tomate. Aí, ó. Deixa eu me afastar para ver aí, ó. Deu Não, para ver, é que não? eu também escondi. É isso, agora dá pra ver. É um tomate que ele tá com crise de identidade. Ele acha que ele é um abacaxi. Aham. Eu sou um abacaxi, diz ele. Eu gosto muito da Charge. A É, Charge é engraçado e ela traz muitas informações, né? Numa linguagem semiótica, né? A gente fica. Tem muita informação interessante. Esse quadro é seu, seu Maurício. a imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade. Então, a imaturidade psicológica nos leva a anular a nossa identidade. Face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. A timidez confunde-o, fazendo que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo-o à tomada de posições que lhe permitam impor-se aos demais. A violência latente se lhe desvela, disfarçando os medos que lhe são habituais. Ocultando a identidade, mascara-se com personalidades temporárias que considera ideais, cada uma a seu turno, e que são copiadas dos comportamentos de pessoas que lhes parecem bem, que triunfaram, que são tidas como modelares na ação positiva ou negativa, aquelas que quebraram a rotina e que, de alguma forma, fizeram-se amados ou temidos. Gestos e maneirismos, trajes e ideologias são copiados,
assumindo-lhes o comportamento no qual se exibe e consome, até passar a outros modelos em voga que lhe despertem o interesse. Essa questão da identidade, que todos nós somos seres únicos, né? Então, nós temos aqui na Terra hoje mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas, né? De espíritos encarnados. E cada um desses espíritos encarnados tem uma identidade própria. Não tem dois iguais aqui na Terra. Tanto pela, pelo lado físico, mas principalmente pelo lado espiritual, psicológico, de sentimentos. Então, todos nós somos diferentes e temos uma identidade. Eu sou eu, e não existe, no meio dos 8 bilhões de habitantes da Terra hoje, todos os outros 8 bilhões e pouco são diferentes de mim. Não pensam como eu, pode aproximar, nós temos as aproximações, né? Os sentimentos podem aproximar-se mais, tem um grupo que aproxima mais o sentimento. Fisicamente, tem aqueles que parecem mais, mas se você for analisar, por mais que pareçam, você pegar os dois mais idênticos que se possa ter e colocar juntos, e você vai olhar, vai ter uma manchinha a mais ou a menos, um risquinho a mais ou a menos. Vai ter alguma coisa que vai diferenciar ali, a ponto que ninguém é igual a ninguém. E todos nós, somos únicos no planeta. E muitas vezes nós nos perdemos, né? E fala que os receios, né, em relação às lutas, faz a gente tentar se remodelar. E quando a gente pode gostar de uma pessoa e querer copiar ele. Ou, ou odiar também e falar, não, eu quero ser como ele, que ele é um cara, ele é uma pessoa que reveste medo das pessoas, eu também quero ser igual a ele. E ele começa a se modelar e fazer como aquela pessoa é. Mas geralmente acontece mais da gente tentar se remodelar para tentar ser igual o outro que a gente mais gosta, né? Que tem mais. Hoje, por exemplo, a gente analisa aí até a questão de usos, né? Se uma pessoa faz um uso, conta-se que uma história que Roberto Carlos, na época dos grandes sucessos dele, um dia ele saiu do hotel e ele estava escovando e esqueceu e colocou a escova no bolso. E fez o show com a escova no bolso sem querer. Aí no outro dia estava cheio de gente andando na rua com a escova no bolso. Porque copia, né? Copia aquilo que se gosta, que acha que é importante. A tendência é o uso, né? Se a pessoa usa uma camisa de um jeito, cria. Esse personagem importante era criar uma camisa diferente de todos, uma camisa totalmente diferente. No outro dia, você vai ter pessoas também, nos próximos dias, vão ter pessoas usando aquela camisa daquele jeito que ele usou, porque ela tem a tendência muito de copiar o outro, tentando ser igual ao outro. Porque a gente acaba se perdendo a identidade. Nós não temos uma identidade própria. A gente acaba tendo que copiar o outro. E quando a gente copia o outro de qualidade, de moral boa, por exemplo, eu querer fazer o bem como Chico fez. Fazer o bem como Jesus fez. Isso é uma qualidade boa, né? Nós copiarmos o outro, mas daquilo que é espiritualmente bom. Agora, o pior é que muitas vezes nós copiamos o lado errado dos outros, né? Aí complica mais. Era isso. A gente copia muito, o senhor tem razão, né? E ela diz que isso é imaturidade psicológica, a gente se anula, nós perdemos a nossa identidade o tempo todo. Até a palavra, né, personalidade. Personalidade vem de persona, né, que é uma
uma representação, né? Uma peça teatral, né? O persona. É uma personagem de um teatro, né? Vem lá da palavra lá do grego. Então a gente fica sempre se anulando, né? Por conta das convenções, aí por conta dos complexos, né? Que nós temos, das timidez, como ela diz aqui, a gente vai sempre se disfarçando. Então nós somos fingidores de nós mesmos, né? A gente, como o exemplo que o senhor trouxe do Roberto Carlos é muito significativo. O modismo ele está presente, principalmente nos criança, adolescente, né? Quando a gente fica mais velho, aí a gente não liga muito para isso, né? Para as questões de desaparência e tudo mais, a gente se assume, né? Nós somos nós mesmos, mas até então a gente copia o comportamento de outras pessoas, principalmente se essas pessoas têm alguma posição social, né? Parece uma pessoa de sucesso, então são modelos. E o modelo que a gente deveria ter, qual que é, né? Aquele que está no Evangelho, Jesus. E a gente acaba adotando modelos desses comportamentais, físicos, né? De roupas, de forma de andar, de falar, maneirismo. Até as ideologias são copiadas, né? Então, até na psicologia isso tem um nome, né? Efeito manada. Efeito manada. Vamos copiando, vamos seguindo uma pessoa que a gente elege como líder dos nossos comportamentos. E ela diz lá no comecinho do quadro que isso é imaturidade psicológica. Somos ainda imaturos, por isso a gente faz isso. E tem aquela questão também, e ali fala uma coisa interessante, que fala, devido à nossa timidez, principalmente, faz alguns complexos também. E eu estou percebendo assim, que, por exemplo, eu posso achar uma coisa bonita. Por exemplo, olha, eu estava falando aqui que eu acho bonito e bem agradável usar calça de suspensório. Não sei se você já lembra disso, que lá no começo do século passado, acho que usava muito, e agora de vez em quando alguns usam. Porque se o homem, principalmente, não tem cintura, geralmente você tem uma gordurinha na região da barriga, a calça não segura fácil. E o suspensório ajuda muito isso aí, porque você amarrou aqui, colocou no ombro aqui assim, aí você pode andar para todo lado, com aquela calça folgada, tranquila, sem nenhum problema. Eu acho legal isso. Mas eu não gosto de ser observado. E se eu sair num lugar, só eu de suspensório, todo mundo fica me observando, eu não gosto. E isso não me agrada. Então, devido a isso, eu prefiro acompanhar a maioria. Eu posso gostar de um modelo. Mas se ninguém gosta, eu já prefiro não andar para não ser observado, porque senão eu tomar aquele lá que calça suspensório. Todo mundo vai me observar. Eu não gosto muito disso. E essa questão de observado, muitas vezes a gente sente isso. Também, seu Maurício. Às vezes a gente sente que é observado, mas nem sempre é observado. Pode falar, Barçanufo. Não, é pouca coisa. É porque, assim, tem coisa que as pessoas observam na gente e não tem como desviar, né? Por exemplo, eu vou para essas obras de trabalho e eu pelejo, mas não tem jeito. Mas esse homem é calmo demais. O povo fala, pai, isso aí é calmo demais. Aí eu pelejo para tirar essa calma, mas não consigo, sabe? Aí eu sento no lugar, daqui a pouco estou dormindo, né? Se eu ficar muita hora no lugar, eu durmo. Porque eu fico na cadeira ali, aí vai dando aquela calma, um pouco não, eu estou dormindo. Aí o povo, eu já pelejei, mas não tem jeito, sabe? A minha mãe era do mesmo jeito também, onde ela ia era uma calma danada. Não é dizer que eu seja pessoa boa, não. Isso aí é uma coisa que eu já pelejei, mas não tem jeito, sabe?
Aí já é diferente, né? É só isso mesmo. Esse Calma Demais me fez lembrar quando eu era criança e depois adolescente. O pessoal me apelidava de José Martins, né? Eu tenho um tio que chama Hum, José Martins, ele já morreu, já desencarnou. hum. E o tio José Martins era muito calmo, muito tranquilo também. E ele sempre contava a história que ele adoeceu uma pessoa em casa, ele foi buscar o médico. Quando ele voltou, já tinha feito a missa do sétimo dia já da pessoa. Então o pessoal me Longe, apelidava de né? Zé Martins. Não sei se é piada ou se é verdadeiro, caos, né? Mas você sabe um pouco antigamente, né? Eles criam casos à torta e à direita. E daí, ô Zé Martins, ô tio Zé Martins, me chamava de tio Zé Martins. É, não, aí eu fui lembrar quando eu era criança também. Eu tinha um irmão que ele era assim, meio agitado, chorava demais. Como ele era só 2 anos mais novo que eu, né? Aí eu ficava assim meio triste, aquela choradeira. Eu ia lá por trás da casa, ficava lá quietinho, porque a moça ele chorava tanto, e brigava e coisa. Aí outra vez eu deitava, sentava a mão no banco, aí eu deitava e dormia, né? Aí na hora já 7 da noite, assim, um pouco não, eu tava dormindo, caía do banco. E Meu o Deus. moleque, o outro meu irmão, era agitado e chorava e gritava, moço, você vê. Sempre tem um mais Cada um é de um jeito, né? Muito bem, vamos para frente? então, Ora, Uai, o que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa aqui, a Reconquista. Tá. alô? Agora sim, Já opa, saiu do ar, foi, não, Francisco? ter e Hum. ser. Cadê o estamos, Odilon? estamos aqui. Mas O não tá Odilon está saindo tentando som? localizar o negócio ali, mas tá. Não, agora deu certo. É que eu estou me atrapalhando aqui com o teclado aqui. Bom, vamos lá. Na superficialidade da encenação é representar, né? Encenar. Asfixia-se mais se conflitando em razão da postura insustentável que se vê obrigado a manter. Então, nós representamos papéis e a gente asfixia até a razão, quer dizer, faz aqueles comportamentos bizarros, absurdos, né? Porque a gente é obrigado a manter aquela postura perante os outros. A gente vê muito isso nos outros, né? Em nós a gente não vê, geralmente eu vejo nos outros, né? Tem comportamentos muito estranhos. Como efeito do desequilíbrio, passa a fingir em outras áreas, evitando a atitude leal e aberta, mas sempre sinuosa, que lhe constitui o artificialismo com que se reveste. Vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, é pessoa de difícil relacionamento, vez que tem a preocupação de agradar, não sendo coerente com a sua realidade interior e, mutilando-se psicologicamente, abandona, sem escrúpulos, os compromissos, as situações e as amizades que, de momento, lhe pareçam desinteressantes ou perturbadoras. A falta de identidade cria o indivíduo sem face, dissimulador, com loquacidade que obscurece as suas reais impressões, sustentando condicionamentos cínicos para a sobrevivência de representação. Cada criatura é a soma das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosas. O seu arquétipo é caracterizado pelas suas vivências, não sendo igual ao de outrem. A sua identidade é, portanto, a individualidade real, modeladora da sua vida, usufrutuária dos seus atos e realizações. É pesado, né?
pesado. Então ela diz aqui que nós vivemos na superficialidade, encenando, fingindo ser o que não é. E então nós vivemos uma vida artificial, né? Revestimos essa artificialidade do ser. E então a gente anda conforme o vento diz, né? Conforme como o seu Maurício diz, os modismos, né? Os acontecimentos do cotidiano dita a nossa identidade muitas vezes. Isso cria dificuldade nos relacionamentos, porque eu estou sempre preocupado em agradar as outras pessoas, o grupo, a sociedade, e daí eu não sou coerente comigo mesmo, e eu vou me ferindo psicologicamente, né? Mutilando-se psicologicamente, ela diz. E eu tenho um compromisso aqui reencarnatório, né? E muitas vezes eu me distancio dele por outros interesses, acabo seguindo. Então aquilo que eu acho assim, num momento às vezes errado, no outro momento eu adoto, porque a maioria das pessoas faz isso, eu também vou fazer. Eu cometo equívocos, né? Eu comprometo os compromissos que eu fiz antes da reencarnação. Então, isso me torna uma pessoa dissimulada, uma pessoa fingida, né? Dissimulada é aquele que finge o que é, né? E eu me torno uma pessoa volátil, né? Volúvel. E aí eu crio outra identidade para mim, né? Longe daquela verdadeira, que é o meu verdadeiro eu. Eu volto a repetir que isso aí acontece muito, principalmente quando a pessoa está chegando na adolescência, né? Depois, quando já fica na idade adulta, a gente já não é tanto, né? A gente já não dá muita importância a essa questão de aparência e tudo mais, mas lá no comecinho, a gente quer andar na moda, e adota uns personagens bem ridículos. Bem ridículo. É isso. E a gente muitas vezes fica querendo mudar para agradar o outro, né? Nós vivemos muito em função do outro. A gente fica, quando fala que vive encenando para agradar os outros. O que o outro acha que é certo, é fazer o que o outro acha que é certo. Tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram contar, que é o burro, o velho e o menino. Essa historinha, ela reflete muito essas ideias de mudança. Aí, o senhor, né, e uma criança já grande, estavam andando, puxando um cavalo. Levou bastante, né? Aí, Deixa eu levar. passaram as pessoas, encontraram as pessoas e elas falaram assim, mas como pode você desperdiçar essa oportunidade? Esse burro tão forte Perguntado, eu falei que tudo bem. e vocês não montam nele? Vocês estão andando, puxando o burro? Aí os dois, para agradar aquele povo, montaram o burro. Aí vai o senhor lá e a criança, adolescente, já montaram o burro. Foram andando. E na frente encontraram mais pessoas e falaram assim, mas como pode? Esses dois, esse rapazinho grande já, e esse senhor, tudo forte, é, em cima desse burro, vocês vão matar o burro. Não pode ser assim. Aí o velho desceu e deixou o menino. Aí chegou lá na frente, passaram outro grupo, falou assim, mas como pode esse rapazinho grande, forte, deixar o velho andando a pé e ele no burro? Como é que pode coisa dessa? Aí o menino desceu e o velho montou no burro. Aí lá na frente passaram mais gente e falaram assim, como é que pode esse homem forte, talvez o senhor já de idade, mas forte, ir montado no burro e deixar essa criança ir a pé? Como é que pode? Aí aconteceu isso, que cada mudança tinha uma atitude de alguém, né? Então, a gente tem que a gente se esforçar a fazer o certo, mas não ir mudando só porque alguém disse, porque senão
a gente não faz nada, porque sempre vai ter alguém que, por exemplo, se você fala assim, eu quero ser espírita, aí grande parte, não, você vai para o inferno. Sabe que eu não vou? A minha igreja que vai para o céu. Aí você pega lá que você é espírita e passa a ser lá da Assembleia de Deus que falou. Aí depois é o católico que fala, não, a Assembleia de Deus não fala, não, que vale aqui é a igreja católica. O cara sai da igreja evangélica e vai para a católica. Aí depois chega na católica e tem um outro grupo lá religioso, que é católico, não leva o céu, que leva tal igreja tal. Aí você vai só mudando para agradar o que alguém está falando. Isso não vai. Então a gente tem que analisar, repensar e mudar nossas atitudes, não porque as pessoas falam, mas aquilo que a gente estudou e a gente acha que é melhor, né? A gente acredita e vê que é melhor. Porque senão a gente só faz só mudando para agradar as ideias alheias, né? Parece-me que o tempo já está esgotado, né? Então temos que passar para a nossa prece. Aqui só falta 14 minutos para fechar. É isso mesmo. Tá. Então eu vou começar a fazer, depois Barça, depois Francisco, depois